Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amados. Bom dia, mais um domingo, mais uma oportunidade, né, que temos de buscar a presença de Deus, de aprender um pouquinho da palavra de Deus para a nossa vida e para o nosso caminhar, né? Eu queria meditar com vocês nessa manhã de domingo, um texto que se encontra na epístola, na carta de Tiago, lá no capítulo 4, a partir do verso 13. Tiago 4, a partir do verso 13, diz assim a palavra de Deus: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Meus amados, quantos de vocês planejaram esse ano?
Né? Quantos pararam no início de 2020 para planejar o que fariam, o que buscariam, o que aconteceria de suas vidas? Quantos? Quando olhamos para esse texto, pensamos um pouquinho sobre esse aspecto de planos, né? De projetos de vida. De forma especial, nesse trecho da carta, Tiago está falando, né, à igreja, mas de forma específica, ali, mais direcionada a comerciantes. Né, comerciantes que tinham seus planos de fazer negócios, de viajar, fazer negócios, ganhar dinheiro e retornarem, né, para o seu caminhar, para suas casas. E é interessante pensar sobre isso. Né? Porque como esses homens faziam planos para os seus negócios, num primeiro momento nós olhamos para isso e pensamos, onde está o erro planejar? Onde está o erro planejar? Como eu disse no início, quantos de nós planejamos o ano de 2020? Quantos sonhos nós não colocamos no pensamento, né, para fora do pensamento, melhor dizendo, quantas coisas não foram discutidas e planejadas no aspecto pessoal, familiar, né? E as empresas também, com seus planos, projetos, né, de ganhar, né, mercado e ganhar dinheiro. Até mesmo as igrejas com seu planejamento estratégico, né, de alcançar pessoas com a palavra de Deus, alcançar vidas. Quantos planos não existem? Porque planejar faz parte da nossa vida, planejar faz parte da nossa caminhada, planejar faz parte do ser humano. Porque o ser humano sonha, o ser humano tem vontade, o ser humano tem desejo, e ele coloca isso para fora muitas vezes em projetos, em planos de alcançar algumas coisas. É claro que muita gente às vezes só sonha, né? Não planeja nada. Mas a grande maioria de nós, em alguma instância, planejamos, seja no aspecto pessoal, familiar, como na questão do trabalho, na questão financeira. E aqueles homens ali estavam planejando a vida deles no aspecto, né, profissional deles, mercadológico, né, no comércio, pois eles eram comerciantes. Mas quando Tiago escreve a carta para eles, é importante a gente olhar, né, nesse trecho da carta, aquilo que Tiago está chamando a atenção. Sabe por quê? Porque planejar em si não é um problema. A própria palavra de Deus nos incita a isso. Quando você vai para Provérbios 16, ele vai falar assim, o coração do homem pode fazer planos. Ou seja, não há no coração de Deus, né, não há na mente de Deus que os homens não planejem suas vidas, que os homens não olhem para os aspectos daquilo que eles anseiam, desejam e estão na expectativa de obterem no futuro. Não há um problema nisso em si. Mas há um problema quando nós não entendemos como deve ser a nossa vida em relação a Deus. Porque é isso que Tiago está condenando aqui na vida daqueles homens que tinham um plano. Né? Quando a gente olha para o texto aqui, olha só o que fala o verso 13, Tiago 4,13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tiago está dizendo, olha, aqueles homens estavam afirmando na vida deles aquilo que eles fariam. Mas por que é interessante pensar sobre isso? Porque muitas vezes, né, nós planejamos a nossa vida, nós planejamos com base nos nossos sonhos, nas nossas expectativas, ou planejamos conforme nossas obrigações de trabalho, ou planejamos conforme nosso compromisso com a igreja, planejamos diversas questões da vida, porém, nós não podemos em nenhum momento planejarmos sem pensarmos no aspecto de que Deus governa sobre todas as coisas, e Deus é soberano sobre todas as coisas. E aí estava a crítica, ou melhor, né, aí estava a exortação de Tiago sobre a vida daqueles homens. Porque, na verdade, eles estavam planejando a vida deles de maneira que
Deus não estivesse presente, ou que Deus não fosse o centro de todas as coisas, ou de maneira que Deus não fosse aquele que de fato governava sobre todas as coisas. E esse é o aspecto importante e principal para a gente pensar. Porque a nossa vida, meus amados, tem planos sim, tem sonhos sim, tem desejos sim, mas nós não governamos sobre todas as coisas. Nós não somos conhecedores do futuro para afirmarmos em nós e por nós mesmos que coisas irão acontecer. Por mais que hajam estatísticas na vida, né, em diversas áreas, você pode puxar estatísticas para falar de crescimento da igreja, você pode puxar estatística para falar de crescimento do mercado, seja ele qual for, automobilístico, mercado financeiro, seja qual for o mercado, você pode ter estatística, criar, né, até mesmo perspectivas, ou melhor, expectativas sobre algumas questões da vida, porém, nenhum de nós tem governo sobre o amanhã. Como eu disse no início, quantos de nós planejamos esse ano? Quantos de nós contávamos que teríamos uma pandemia governando sobre diversas situações na vida? E esse é um ponto importante para pensar. Quantos de nós poderíamos manter, né, nossa mente e coração seguros do futuro? Estávamos ali achando e tendo certeza que coisas iriam acontecer porque nós pensamos, sonhamos e planejamos. Quantos de nós estávamos tranquilos nisso? E essa é a condenação de Tiago. Porque Tiago, quando olha para aqueles homens, Tiago diz assim, né? O verso 16, ele fala assim, olha, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, ou seja, aqueles homens estavam planejando o futuro, mas na verdade, numa segurança neles mesmos. E é o que acontece com a maioria de nós. Quando nós depositamos tamanha segurança em nós mesmos. Segurança de que podemos, de que somos capazes, de que somos, né, totalmente cheio de potencial para conquistar todas as coisas da nossa vida, para fazer com que os nossos planos sejam alcançados, atingidos. Quantos de nós, em todas as esferas da vida, seja pessoalmente, seja no plano familiar, seja no trabalho, na empresa, sejam nos negócios, sejam no governo, quantos planos feitos e que os homens acham que estão seguros em seus próprios planos, se sentem firmes e fortes por conquistas que tiveram no passado, talvez, julgando serem elas algo que aconteceram única e exclusivamente pelo poder de suas próprias vidas e hoje desenham, né, o futuro e de repente se deparam com uma situação dessa. Quantos estavam cheios de vanglória, achando que podem? Quantos de nós esse ano, assim como aqueles homens, né, pensando no comércio deles, no negócio deles, olha, a gente vai viajar, nós vamos ficar um ano fora e vamos ganhar dinheiro. Essa era a certeza daqueles homens e a segurança, e eles falavam de boca cheia, como nos dá a entender esse texto aqui. Porque estavam cheios de vanglória, confiando em si mesmo. E aí é onde é que está o problema dos planos. Porque fazer comércio e ganhar dinheiro, né, dentro do propósito do trabalho deles, em si só não era um erro, mas o erro está em confiar em si mesmo. O erro está em depender de suas próprias forças e de seus próprios planos. O erro estava ali. E Tiago vem trazendo essa exortação, falando o seguinte, olha, cuidado, porque na verdade, o que vocês deveriam estar dizendo não é que vocês farão isso ou farão aquilo, mas Tiago fala aqui, olha só, no verso 15, em vez disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O que Tiago está dizendo é que Deus deve fazer parte dos nossos planos. Deus deve fazer parte da nossa expectativa da vida. Porque depende de Deus que as coisas aconteçam. Depende de Deus que as coisas mudem. Depende de Deus que as coisas se transformem. Então, a grande verdade é que não há para o homem uma condição de viver fora da dependência de Deus. Por quê?
Por que isso é importante a gente pensar? Porque, na verdade, nós não somos poderosos, fortes, nós não somos o bambambam em nada de fato na vida. Porque a nossa vida, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente tenha habilidades, por mais que a gente treine, por mais que a gente pense, sonhe, por mais que a gente se dedique em nossos planos, o que a palavra de Deus ensina sobre a vida, amados, é que a vida em si só ela é frágil. Porque quem sustenta todas as coisas da vida e o redor do mundo é Deus, o Deus providente, o Deus que cuida e sustenta todas as coisas na vida. E olha só, Tiago fala da vida. E é essa perspectiva que nós cristãos precisamos ter, mas não só nós cristãos, mas todo homem. Mas nós cristãos não podemos deixar de pensar sobre isso, porque nós vivemos, entendemos a Bíblia, a vida a partir da palavra de Deus. Então nós não podemos ter direção diferente. Nós precisamos olhar para isso. Tiago está dizendo aqui, olha, verso 14, né? Ele fala assim, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Olha a pergunta de Tiago, o que é a sua vida? O que é a minha vida? O que é a sua vida? O que é a nossa vida, queridos? E aí Tiago diz, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago está dizendo, olha, que a nossa vida é tão frágil que é como se fosse essa neblina. Ora está aqui, daqui a pouco não está mais. E por isso nós não podemos ter confiança no amanhã que planejamos sem entender que Deus, na verdade, governa todas as coisas. Naquele mesmo texto de Provérbios, né, que eu disse que o coração do homem pode fazer planos, o autor de Provérbios fala, olha, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. De fato, quem controla todas as coisas é Deus. Não eu e você, não os nossos planos. Não a nossa dedicação em planejar. Não que isso seja um problema, não que isso seja errado ou melhor. Eu diria que isso é importante em todas as esferas da nossa vida. Planejarmos, sim. Mas precisamos, como base, não o nosso plano, né? Como sustentador, não o plano. Aquilo que está aqui sustentando tem que ser Deus, a sua palavra e a sua vontade. Então, se Deus quiser, isso ou aquilo vai acontecer. Se Deus quiser, minha vida vai para lá ou para cá. Se Deus quiser, meus negócios vão caminhar naquela direção ou não. Se Deus quiser, nossa empresa vai conquistar aquilo ou não. Se Deus quiser, nossa igreja vai para lá ou para cá. Se Deus quiser. Porque, na verdade, quem controla todas as coisas é Deus. Mas há um problema com esse se Deus quiser na nossa cultura. Porque nós tratamos o se Deus quiser com tanta superficialidade. Nós repetimos essa frase com tanta repetição na vida, né, em tantos momentos, que na verdade isso não expressa uma fé em Deus, não expressa uma dependência de Deus, mas isso já virou o quê? Uma frase comum do dia a dia. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai acontecer isso ou aquilo, mas de fato é se Deus quiser sim. Mas a gente precisa entender isso, essa palavra, como uma expressão de que nós cremos em Deus e dependemos de Deus. Não uma frase para jogar para fora, não uma frase que você fala em qualquer momento. Não uma frase a qual você nem pensa, não reflete e na verdade tem a ver com a sua vida. Então, se Deus quiser, amados, as coisas fluem. E é muito interessante quando olhamos para a vida, né? Porque o Salmo 90, ele fala que a nossa vida, né? Nessa ideia da neblina aqui de Tiago, mas Salmo 90, Moisés escrevendo esse salmo, ele fala assim que a nossa vida, né? Na nossa vida tudo passa, nós voamos, essa expressão que está lá no texto.
A nossa vida voa. Nossa vida voa, né? Ele fala que a nossa vida é 70 anos, 80, né? Havendo vigor vai até 80, né? E passando disso é dificuldade. E é uma realidade, né? É uma realidade. O tempo passa e as dificuldades vêm com a idade. Mas a grande questão é que sejam 80, 90, 100 anos da vida, isso é passageiro diante de uma eternidade. Isso é pouco diante da infinitude de Deus, da sua obra e do futuro realmente que Ele tem nas mãos para nós. Então, meus queridos, entenda uma coisa. Né? A palavra do pastor aqui nessa manhã, de domingo para você, é que você reflita a sua vida à luz de Deus. Porque a gente vê, principalmente no contexto que estamos, né, desse contexto aí de dificuldade, de isolamento, agora quebrando um pouco o isolamento, né, uma fase diferente em vários lugares, para várias instituições. Uma fase diferente. Né, e todo mundo nessa expectativa de que volte tudo a funcionar normalmente. Mas a grande verdade, amados, se Deus quiser, isso acontecerá. E é em Deus que o nosso coração deve estar depositado, certo? Eu aqui, né, não defendo o político aqui, não quero defender político, não quero defender nenhum tipo de governo nesse momento, nessa manhã. Porque a grande verdade é que a nossa confiança não pode estar no presidente, nos governadores, nos nossos prefeitos. A nossa confiança sequer pode estar na Organização Mundial da Saúde. Porque todos têm planos, todos têm estratégias. E nós não estamos falando que isso é errado. Mas se isso não for colocado aos pés do Senhor, de nada vale, porque nada disso traz segurança para nós. Nada disso. E não é uma mensagem para desanimar você, não. Mas é uma mensagem para que você aprenda a depender de Deus. Porque se Deus quiser, os planos irão dar certo. Se Deus quiser, essa pandemia será contida. Se Deus quiser, vacinas serão desenvolvidas. Se Deus quiser, esse vírus pode ser extirpado, sumir da face da terra. Se Deus quiser, tanta coisa pode acontecer, meus queridos. Mas é se Deus quiser. E isso a nossa vida, a minha vida, a sua, deve ter clareza. Precisamos depender de Deus. Então, meus amados, nessa manhã de domingo, pense um pouco sobre isso. Eu não sei como é que você tem conduzido a sua vida, porque nós tendemos a confiar demais em nós, e quando não confiamos demais em nós, nós colocamos a confiança nas instituições, em outras pessoas que são tão limitadas quanto nós. De fato, nós precisamos de Deus na vida. E é isso que o texto traz à tona para nós. Porque o nosso coração deve se voltar para Deus. Se voltar para depender de Deus, confiar em Deus. Porque quem sabe do amanhã é Deus, né? Provérbios, capítulo 27, vai dizer assim. Deixa eu abrir aqui. Provérbios 27, verso 1. Ele fala assim pra gente, olha, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Ou seja, não se gabe no dia de amanhã. É a crítica de Tiago aqui, aqueles homens, né? Que vocês estão tão pretensiosos, acreditando que a vida vai dar tudo certo para vocês nesse sentido. E aí entra um problema, claro, meus queridos. É aquela ideia do pensamento positivo, né? Positivismo. Aquela ideia da linguagem coach dos nossos momentos, né? Vai dar tudo certo, você pode todas as coisas, nós somos capazes. E aí tem gente que defende uma coisa, outro critica, um torce
para dar certo, ou se outro torce contra, ou quem torce contra, na verdade, diz que está torcendo a favor, e quem está a favor talvez esteja contra. A grande verdade é essa. Na vida, meus queridos, nós sonhamos, planejamos, desejamos um monte de coisa, mas o que o texto está dizendo para nós é: volte-se para Deus, porque nem eu nem você sabemos do dia de amanhã, e nem eu e você podemos nos gabar das coisas. Mas nós precisamos depender de Deus. E é isso que é interessante. Porque as Escrituras nos levam sempre a esse pensamento. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para viver para Deus. E isso implica dependermos de Deus. Dependermos de Deus. Dependemos de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Deus não nos anula. Deus não nos trata como robôs. Mas na liberdade que Deus nos dá, há um governo e uma soberania sobre todas as coisas. Por isso que eu posso planejar e você pode. Eu posso sonhar e você pode. Porém, nós vamos depender de Deus. Porque quem tem tudo sobre controle e sobre domínio é Deus. Ele tem tudo debaixo das mãos dele. Não há nada que foge à vontade dele. E aí, Tiago, ele finaliza esse trechinho dizendo assim, olha, né, ele fala aqui que aqueles homens estavam muito pretensiosos e que aquela pretensão era maligna. E que a preocupação deles, na verdade, devia ser o seguinte, olha o que ele fala no verso 17. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que Tiago está dizendo? Olha, nós estamos preocupados, né, em um monte de coisa, planejando um monte de coisa. Mas Deus nos chama para uma vida. E ele fala aqui que essa vida envolve o quê? Fazer o bem. E essa ideia de bem aqui no texto, ele traz uma ideia tanto de uma vida piedosa, de devoção a Deus, ou seja, de buscar a vontade de Deus, agradar a Deus na própria vida, como ação em prol do próximo, o bem para o outro. Então, envolve esse aspecto importante. Todos nós sabemos, né? Vocês que sabem que devem fazer o bem, ou seja, vocês que são instruídos na palavra, no conselho, na direção de Deus, vocês que conhecem o caminho do Senhor, entendam isso. Vocês precisam fazer o bem. A vida de vocês, na verdade, deve buscar, entenda isso, buscar, não o aspecto que os sonhos sejam realizados, que os planos sejam perfeitos e todos eles concretizados, mas na dependência de Deus, viver uma vida que seja agradável a Deus, que abençoe o outro. Entenda isso, ou seja, isso quebra todo orgulho, toda pretensão no coração do homem. Por isso que a palavra de Deus, né? Jesus, quando está entre os homens, sendo questionados, né, sobre a vida eterna e sobre o caminho que deve ser vivido pelo homem, Jesus diz assim, olha, ele resume os mandamentos de Deus em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, Jesus aponta, né, de forma ali sucinta, resumida, mas profunda, colocando todas as coisas dentro do pacote, que a nossa vida deve ser uma devoção a Deus e um viver amando o próximo, servindo o próximo. Então, olha só, entendamos isso no coração, queridos. Quando nós confiamos demais em nós nos perdemos. Porque nós não podemos nada, nós somos limitados. Mas o Deus que tem tudo tudo debaixo das suas mãos, melhor dizendo, pode todas as coisas. Então, dependamos dele. Coloquemos sonhos, planos, projetos nas mãos de Deus. Sejam os nossos, sejam os do governo, sejam os da sua empresa, sejam os da sua família, sejam da sua igreja. Qualquer projeto, qualquer plano, qualquer sonho, qualquer pensamento sobre o futuro, coloque tudo diante do Senhor.
porque nós dependemos dele. Se ele quiser, as coisas acontecerão da forma que ele quer. Porque ele é Deus e está sobre todas as coisas. Ele é soberano e é maior do que eu e você. Então dependamos dele e ao mesmo tempo vivemos na prática do bem. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Aquele que conhece a verdade de Deus e não vive a partir dela, para amar Deus e o próximo, está pecando. Então que Deus abençoe a sua vida, conduza o seu coração, e nesse tempo de tamanha dificuldade, em que você depara com uma realidade de vida que você não tem controle, dependa de Deus. Não continue vivendo sem depender de Deus. Eu acho que o mundo já dá mostras claras que nós precisamos de Deus. Mas a cegueira, muitas vezes, é grande na vida e no coração, porque o homem, muitas vezes, só se vê como senhor da sua própria vida. E não consegue enxergar que precisa de Deus. E ainda continua apostando em homens, em planos, quando deveriam confiar em Deus. Então, confie em Deus. Volte-se para o Senhor. Olhe para Jesus, que é aquele que nos une, nos liga a Deus. Nós, pecadores, alcançados na graça em Jesus, temos com certeza, pela palavra de Deus, uma direção, um propósito, que é viver na dependência de Deus e para Deus em todo aspecto da nossa vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente. Romanos 11, 36. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Quero orar por você. Pai de amor, que a tua bondade e graça alcance o coração de cada um que me ouve, Pai. Que cada um, Senhor Deus, tenha o seu coração quebrantado, dobrado na tua presença. A começar por mim. Que todo sonho, projeto, plano da nossa vida seja, de fato, Senhor Deus, depositado aos teus pés. Que a nossa confiança não esteja em homem algum, em governo algum, em instituição alguma, em pessoa alguma, mas no Senhor, que pode todas as coisas. O Senhor que governa sobre todas as coisas. O Senhor que, sim, usa homens, mas conforme o teu querer, e é no querer do Senhor que a gente quer viver e esperar, Pai. Perdoa os nossos pecados, visita o lar de cada um que me ouve, que a graça e a bondade do Senhor esteja sobre eles, abençoando, dirigindo e cuidando em todo o tempo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, compartilhe o vídeo na bondade e graça do Senhor.